Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta por aqui. Os dias se aproximam, né, da nossa queridíssima Copa do Mundo e estamos aqui novamente para falar um pouco mais disso. Dessa vez, voltando para falar depois do que vamos ter, né, em mente e em visão para a gente nos próximos dias, em especial com a nossa seleção brasileira, após esses dois últimos amistosos, né, e também com algumas notícias que apareceram daqui para frente. Bom, vamos lá. Depois da convocação do Ancelotti em 18 de maio, o Brasil se reuniu na Granja Comaria em Teresópolis para momentos de testes, né, momentos de aprimoramento, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e assim então partir para um amistoso contra o Panamá, dias atrás. O Brasil enfrentou o Panamá jogando no Maracanã, se despedindo do Brasil, tendo seu último jogo em solo brasileiro em sua casa. Veio a campo sem Gabriel Magalhães, sem Gabriel Martinelli, sem Marquinhos, que estavam fora, porque haviam acabado de jogar a decisão da Liga dos Campeões entre Arsenal e PSG. Também não tivemos o Neymar Júnior, né, que ainda se recupera de lesão na panturrilha sofrida no último jogo antes da convocação. E assim, então, o Brasil entrou em campo com um time que aparentemente, na cabeça do Ancelotti, seria o seu titular já até visando Copa do Mundo. Time que entrou em campo com Alisson, Wesley, aí duas mudanças na zaga exatamente pelos desfalques dos jogadores Marquinhos e Gabriel Magalhães, como eu falei antes. Começou então com o Bremer e o Léo Pereira e Alexandro. Do meio para frente, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Rafinha, Vinícius Júnior e o Matheus Cunha. No segundo tempo, eu não sei se eu vou conseguir lembrar todo mundo de cabeça agora nesse momento, mas o Brasil mudou todos os 11 titulares, inclusive saiu à frente, né, com o gol do Vini Júnior no começo do jogo, com menos de um minuto. Depois o próprio Vinícius Júnior deu assistência para o Casemiro quando o Brasil havia tomado o empate, voltou à frente ainda no primeiro tempo. E aí o time foi por completo mudado para o segundo tempo, tendo então em campo, se a mente não me falha, Ederson, Danilo, o Ibáñez. Aí o Léo Pereira continuou porque não tinha outro jogador para fazer essa função na zaga, e o Douglas Santos, Fabinho, Danilo e o Lucas Paquetá, com Endrick, Igor Thiago e o Ryan. E aí no segundo tempo o Brasil embalou, marcaram também nesse jogo Igor Thiago, o Lucas Paquetá, o Danilo e o Ryan. O Brasil ainda chegou a sofrer mais um gol no final do jogo e venceu por 6-2. E nisso a gente pôde tirar como vinha bem esses jogadores que vinham saindo do banco de reservas, principalmente como foi bem no jogo o Paquetá, o Danilo Santos, né, que é o Danilo do Botafogo, e o Endrick e também o Igor Thiago na linha de frente. Passamos então, tivemos a viagem do Brasil para os Estados Unidos. O Brasil joga novamente nesse último sábado contra o Egito. O time com algumas mexidas, né, contando com o retorno desses três jogadores que estavam na decisão da Champions, se juntaram, na verdade, com a seleção brasileira. O único jogador que ficou ainda indisponível foi o Neymar, mas que, ao que tudo indica, voltará aos treinos na próxima segunda-feira. Contando com isso, o Ancelotti fez algumas mudanças no time, nos 11 titulares. O time começou em campo com o Alisson, Wesley, aí o Marquinhos foi titular junto com o Ibáñez, né, porque o Gabriel Magalhães foi poupado desse jogo, ficou no banco, mas não entrou, e o Douglas Santos na lateral, Casemiro, Bruno Guimarães e aí o Lucas Paquetá foi titular. Na linha de frente, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, aliás, Vinícius Júnior, Rafinha e o Igor Thiago. Esse time que conseguiu sair à frente com uma roubada de bola e saiu com um gol do Bruno Guimarães, mas aí sofreu um empate rapidamente numa falha do Marquinhos, e aí tivemos uma notícia que a gente já imaginava que poderia ser um pouco mais grave, mas que a gente não queria, que foi a perca do Wesley com a lesão na virilha, e aí depois veio a notícia no domingo que o Wesley estaria fora da seleção na Copa do Mundo por essa lesão que ele teve no jogo do sábado contra o Egito. O Brasil mudou todo o seu time no segundo tempo, e aí entrou o Gabriel Martinelli, teve a sua oportunidade que ele ainda não tinha jogado no último jogo por causa da final. O Everton também entrou em campo, né? Sendo assim, então, o Ancelotti rodando o elenco por completo, tendo todos os jogadores que estavam à sua disposição entrando em campo, exceto, como a gente já falou, do Neymar e aí nesse caso do Gabriel Magalhães. Todos os outros 24 entraram em campo.
Contando com isso, nós vamos para o domingo e aí nós tivemos a informação que o Wesley precisaria ser cortado. E aí, por até surpresa para muita gente, o Ancelotti preferiu escolher levar o Ederson, volante da Atalanta. E aí, tirando fora um defensor, que ele disse que não abriria mão de 9 defensores para a Copa do Mundo e fazendo assim levar mais um meio-campo. E aí algumas teorias, algumas conspirações e aí algumas lembranças aparecem e aí a gente tem que esperar qual vai ser a ideia do Ancelotti para os próximos dias. Porque agora a gente tem, vou até passar de novo para todo mundo ficar aqui acompanhando, saber a lista dos novos 26 convocados agora com essa alteração. Nós temos no gol, mantivemos com Alisson, Ederson e o Everton. A priori, o Alisson deve ser o titular. Aí, com essa mudança, com essa alteração, visamos que, a princípio, nós temos Danilo e Ibañez para a lateral direita. Lembrando que o Danilo fez a sua carreira, muito boa parte dela, jogando como lateral, mas nos últimos anos já vinha fazendo essa função de zagueiro, inclusive é essa função que ele vem fazendo jogando pelo Flamengo. Nós temos o Roger Ibañez, que é zagueiro também de origem, fez a sua trajetória, boa parte da carreira jogando como zagueiro, mas ele também sabe jogar como lateral, inclusive foi titular já com o Ancelotti jogando como lateral. Nós sabemos, aí a gente pode ter também, como essa convocação do Ederson, eu vi algumas postagens na internet e também me fez lembrar que nós temos o Fabinho, que a princípio, entre aspas, seria o jogador reserva na função do Casemiro, mas que também pode fazer, em alguma eventualidade, essa função na lateral direita, porque até ele surgir indo jogar na Europa, principalmente jogando pelo Mônaco, ele fez essa função de lateral e pode ter sido, por causa, pensando disso, do Ancelotti ter chamado um jogador como o Ederson para fazer essa função mais voltada para o meio campo e talvez usar o Fabinho também na lateral. Lembrando também que agora nós temos Alexandre e Douglas Santos permanecendo na lateral esquerda, mas esse não é o problema. E aí a zaga ficando com Marquinhos, com Gabriel Magalhães, com o Bremer e o Léo Pereira. Lembrando também que o próprio Marquinhos, no início da sua carreira, também já fez a função de lateral, porém esse deve ser uma ideia bem remota, né? Uma possibilidade que seja talvez um plano D para o Ancelotti usar o Marquinhos na lateral. Do meio para frente, então, agora nós temos Casemiro, o próprio Fabinho, se a gente ainda for pensar que ele vai continuar como meio campo, Bruno Guimarães, Danilo, Paquetá e o Ederson, e aí Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha, Igor Thiago, Endrick, Ryan, Gabriel Martinelli e o Neymar. Com tudo isso, nós agora vamos para essa semana de abertura da Copa do Mundo. Quinta-feira nós teremos México e África do Sul. Ainda assim, o prosseguimento da rodada aqui vai continuar ainda com Coreia do Sul e República Tcheca e também outros jogos até, enfim, a nossa estreia na Copa do Mundo. Próximo sábado, 7 da noite, Brasil e Marrocos. A qualquer informação, a qualquer momento nós podemos voltar a aparecer aqui e falar um pouco mais de seleção brasileira e até porque também nós teremos alguns pontos, algumas ideias aqui que a gente tem também de outros esportes, mas vamos tentar focar aqui nos próximos dias de hoje, principalmente até a final da Copa do Mundo, para falar desse evento que é o que a gente espera por muito tempo, assim, por 4 anos, dessa vez um pouco menos, né, porque a última Copa do Mundo no Catar foi na reta final do ano, mas aí ela voltando ao que nós já estamos acostumados e nós vamos aqui estar acompanhando tudo junto, torcendo para a nossa seleção, mesmo que possa ser difícil, mas nós estamos aqui para caminhar juntos e torcer. É isso, deixe seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal e pode comentar que está aberto, tamo junto, valeu, é nóis!